Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma segunda rodada de perguntas e respostas. A gente está postando vídeo diariamente aqui no canal, né? Todos os dias entre 9h30 e 10 horas da noite aqui em Portugal, 5 a 6 horas da tarde aí no Brasil. E com os vídeos, né, vão surgindo perguntas, algumas viram temas para novos vídeos e outras ali merecem só aquela resposta na hora. Então a gente vai aproveitar hoje para fazer mais um vídeo dessa série, respondendo, né, um pouquinho mais de todo mundo. Então bora para a vinheta. Então, pessoal, a gente está aqui, né, para poder responder um pouquinho dos comentários. Igual no outro vídeo, eu vou ter que ficar olhando aqui um pouquinho para a tela do computador, não tem como ser diferente. Mas vamos lá. O vídeo de ontem, ele levantou muitas questões, mostrei um imóvel, né, e uma das questões que muita gente perguntou aqui foi o preço do imóvel. E, pessoal, preço do imóvel eu não vou abrir para aquele imóvel específico, porque foi um imóvel, não foi uma visita que eu estava fazendo para um imóvel qualquer, foi um imóvel que já foi arrendado. Então não seria muito ético eu expor o preço do imóvel, porque o meu cliente que alugou, ele também nos acompanha aqui, então é meio chato dizer o preço, né, que a pessoa está pagando. Mas para ajudar todo mundo nessa questão, há uma indicação simples que eu posso dar. Procurar nos sites de imóveis aqui em Portugal. Existe o Idealista, existe o Custo Justo, existe o Imovirtual. Todos eles são plataformas onde as imobiliárias colocam lá todos os imóveis que elas têm para aumentar a visibilidade, né? Uma coisa é você ir no site da própria imobiliária, outra coisa é você ir num site geral que os imóveis dessa imobiliária vão estar nesse site, então ganha mais visibilidade e muitas delas usam essas plataformas. Idealista, Custo Justo e Imovirtual. Nas três tem bastante imóvel disponível lá e dessa forma é possível você já ter um parâmetro dos preços, porque existe o filtro, então você consegue falar se você quer um T2, em qual zona da cidade você quer, se quer com um banheiro, com 2 banheiros, se quer mobiliado, se não quer mobiliado, até que faixa de preço, e a partir daí você já consegue ter uma noção do tipo de imóvel que você encontra no preço que você está procurando. Então já é uma ótima dica, tá? Respondendo aqui então o primeiro comentário, tem gente que perguntou aqui, mais uma pergunta sobre justamente o valor e a freguesia. A freguesia dá para dizer, ali é São Vicente, tá? No imóvel de ontem é São Vicente, uma freguesia bem central aqui de Braga. Que apartamento maravilhoso, a meia cozinha. A cozinha realmente tem uma dimensão maior do que o normal. As cozinhas aqui em Portugal, geralmente elas são retangulares e bem estreitas, né? Elas não têm o perfil quadrado, igual é muita cozinha no Brasil, que a gente lá no Brasil já está acostumado, que é o lugar que a gente mais gosta de sentar para conversar, né? Além de comer, eu que sou mineiro, comer com né? Sou mineirão, então o nosso cantinho preferido dos imóveis no Brasil, principalmente na minha região, no Nordeste, é justamente a cozinha. Então a gente tem cozinhas amplas. Mas aqui em Portugal não. Aqui, como tem essa questão um pouco ligada à temperatura, muitas das vezes as cozinhas elas são estreitinhas, que é só para cozinhar mesmo, e depois você já vai para a sala, vai para outro local. Então as cozinhas aqui são estreitas. Esse imóvel especificamente, ele tinha uma dimensão muito boa. Os imóveis que estão sendo construídos agora, mais nesses últimos anos, e os imóveis mesmo antigos, mas que passam por uma remodelação, uma reestruturação, eles estão vindo com uma tendência de aumentar o tamanho da cozinha e, em muitos casos, até mesmo fazer o conceito de espaço aberto, né? Não tendo a parede que separa literalmente a cozinha da sala. Então faz aquele conceito todo aberto e está ficando bem comum aqui
para os imóveis ou construídos recentes, de forma recente, ou imóveis que passaram por uma remodelação, uma reestruturação. A Andréia Sampaio aqui pede uma sugestão para falar sobre terreno. Vou falar, a gente já tem um vídeo engatilhado sobre isso, tá, Andréia? A gente vai falar um pouquinho sobre a compra de terreno para você mesmo construir, se é possível comprar um terreno com financiamento ou não, se depois você consegue financiamento para também fazer a própria construção da casa. Então a gente vai falar sobre isso sim, tá, Andréia? A Luciana aqui mandou um: oi, Giovanni, adorei a visita ao apartamento. Obrigado, Luciana. E tem algumas dúvidas quanto a equipamentos e tipos de morada. Pode fazer um vídeo falando da diferença entre casas em banda, andar de moradia, moradia independente? Posso sim, mas já te aliviando essa dúvida, moradia em banda é o que a gente chama aí no Brasil de casas geminadas, tá? Então são aquelas casas que dividem as paredes umas com as outras. Isso barateia um pouco o custo de produção das casas e automaticamente também o próprio terreno em si, que se for construir casas individuais, você precisa de uma metragem maior. Construindo em banda, você consegue numa mesma medida de terreno construir mais casas, porque elas vão estar dividindo as paredes. Então é a casa geminada no Brasil. O andar moradia é uma casa que ou ela foi já construída, planejada para ser uma casa embaixo, uma casa em cima, ou é uma casa que a pessoa modificou ela para criar realmente entradas independentes. Então você tem num primeiro andar uma moradia, mora uma família, e no segundo andar uma família totalmente diferente, uma família independente. Então o andar moradia é isso, tá? É uma casa de 2 andares, onde os 2 andares são completos, com quartos, salas, cozinhas, casas de banho, é tudo independente. Então isso é um andar moradia, tá? Casa em banda é a casa geminada no nosso caso, e moradia independente é uma casa normal, igual qualquer outra, uma moradia totalmente independente, é uma casa única no terreno, naquele terreno só tem aquela única casa, então isso é uma casa independente. Então são os 3 tipos basicamente: moradia independente, andar moradia e construções em bandas dividindo as paredes, tá ok? Quanto aos equipamentos, você falou da caldeira, o que são stores, recuperador de calor, existe ladeira a gás como nos Estados Unidos, capoto? Vamos respondendo aqui rapidinho. Caldeira é aquele equipamento que liga para dar o calor na casa, né? Ele geralmente é a gás, mas também tem ele a óleo diesel, tem ele a gás natural, existe ele de outras formas também. Existe a lenha, existe de alguns, né, critérios diferentes. O mais sustentável é o gás natural, de fato. O mais barato, pensando em valor financeiro mesmo, acredito eu que, conciliando aqui as duas coisas, seria o a diesel. O carvão, embora a madeira realmente é muito barata, a trabalheira que dá, o custo-benefício dele não sai tão em conta assim. O a óleo, se você comprar uma grande quantidade, igual hoje a gente visita casas aqui com a frequência, a gente visita casa aqui que tem containers para guardar o gasóleo, né, o óleo diesel, com 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros. Então tem casas que tem um reservatório bem do grande. Então se aquela pessoa chega para um posto e fala que quer comprar ali 1.000 litros de diesel, ela vai conseguir um preço especial realmente. Então a longo prazo, digamos assim, se você diluir aquele consumo durante um ano, você tem um custo realmente muito interessante. Mas é um tipo de caldeira mais trabalhosa, geralmente são umas coisas maiores, são umas estruturas maiores. A gás natural, que é igual a que eu mostrei no vídeo de ontem, ela é mais simples de lidar, muito mais tranquila, e o gás é encanado da rua, então é prático de fazer. E é também mais amigo do meio ambiente, digamos assim, né? Então, do que o gasóleo, por exemplo, o óleo diesel, né? Então é um tipo bem interessante.
ele aquece os radiadores, ele aquece a água através do calor, a água quente circula pelo sistema que automaticamente, né, irradia o calor pelo ambiente. Então os radiadores é que são responsáveis por esse calor em cada cômodo. Embora a central fica num cômodo da casa, cada radiador pode ser ligado de forma independente. Não é tão viável fazer isso ao longo dos anos, porque você força um pouco o sistema. Então o ideal é deixar todos eles ali trabalhando pelo menos um tiquinho, se você ligar o sistema como um todo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Recuperador de calor. O recuperador de calor, ele é uma lareira, tá? Ele funciona como uma lareira. Você tem modelos que são de embutir na própria lareira e tem modelos que são de pallets, né? De pellets. Às vezes a gente troca uma outra palavrinha, uma letrinha. Esse modelo de pellets, ele é totalmente independente. Você compra ele e coloca ele onde você quiser na sala. O outro modelo, que é de embutir na lareira, ele é uma forma de você otimizar a sua lareira, porque ela em si, ela é muito charmosa, digamos assim, mas é pouco eficiente. O fogo que está ali, aquele calor, já sobe direto pelo sistema de exaustão. Então ele não traz o calor para dentro do ambiente. Se você instala um recuperador de calor, que como vocês podem facilmente identificar isso pelas lareiras que tem portinha, você já sabe que tem um recuperador de calor ali. Ele vai pegar aquele calor e ao invés daquele calor já subir pelo duto, o que vai acontecer? Ele, na verdade, vai pegar aquele calor e vai retornar ele para o ambiente através de dutos de condução desse calor. Então, por isso que ele tem esse nome, recuperador de calor, porque ele vai pegar o calor que estaria indo embora pela chaminé e vai redirecionar ele para dentro do cômodo. Então, é um sistema bem interessante, muito melhor do que só a lareira em si, tá ok? O que são stores? Stores são isso daqui, ó. É justamente essa persianazinha que tem nas janelas, tá? Essas persianas, elas facilitam o bloqueio da luz de entrar no imóvel, como também a questão dos ventos, né? O frio de uma forma geral, ele também dá aquela segurada de onda. Existem os modelos de plástico, existe o modelo de alumínio, existem vários modelos. Tem imóveis que nem tem os stores, tem só aquele blackout de lona mesmo. É uma coisa diferente para cada situação. Tem situação que ele não é tão essencial assim, mas a grande maioria dos imóveis tem os stores, tá? Capoto, o que é capoto? Capoto é uma camada de isopor que reveste o prédio, a casa, a moradia por fora, tá? É colocado diretamente na parede do imóvel, revestindo ele, transformando a casinha, o apartamento, o prédio, como se ele tivesse revestido dentro de um cooler, literalmente, porque durante a fase da construção ou um imóvel já mais antigo que passa por uma reforma, coloca-se essa camada de isopor em todas as paredes externas para justamente dar esse mesmo efeito que um cooler faz, bloquear a perda de calor no inverno e reter o calor do imóvel no frio, né? Então, você, na verdade, eu citei inverno nas duas situações, né? Você não perde calor dentro do imóvel no inverno e você, ao mesmo tempo, não perde o frescor do imóvel comparado ao calor que está lá fora no verão. Então, é um sistema bem interessante também. Imóveis mais novos estão sempre colocando o capoto, porque realmente vale muito a pena. O Ricardo perguntou aqui, em algum vídeo, você poderia falar sobre garagem nos prédios? Me parece que algumas possuem entrada individual. Sim, os prédios aqui, diferente do Brasil, aí no Brasil é muito comum na parte de baixo do prédio, né, ser só lugar de garagem. Então você tem o pátio interno da garagem dos prédios aí no Brasil,
com as marcações de cada vaga, né? Cada apartamento tem sua vaga. Existe sim esse conceito aqui também, tem lugar de garagem para algumas situações apenas, mas em outros casos não. Você tem a entrada da garagem como um todo e depois você tem cada garagem de forma individual, com portão, com paredes e tal, para fechar aquele quadradinho que é a sua garagem. Com isso você tem privacidade para lá dentro dela guardar coisas, bugigangas, a lenha para quem tem lareira, né? Então tem sim esse sistema aqui, viu, Ricardo? Tanto lugar de garagem, um espaço aberto debaixo do prédio, só com as marcações, e também garagens individualizadas dentro da área do prédio, com também mais um portão para dar aquela privacidade para você. Então é sim muito comum aqui. Perguntou sobre oficinas e concessionárias de veículo. É difícil de falar sobre isso, mas é um tema que dá para eu falar num vídeo próprio, tá? Sobre como comprar carro, onde indicar, se é melhor comprar direto de proprietários ou por estandes, né? Os lojistas. Dá para fazer um vídeo sobre isso sim, sem problema nenhum. Vamos lá. O computador deu uma travada aqui, voltou. Poderia ser informado da região e as condições em que foi alocado. Fiquei esperando essas informações. Renato, muita gente ficou esperando essas informações, mas realmente é complicado de eu passar os preços. Mas, como eu disse, São Vicente é a região. A Sueli falou que adorou o vídeo, que ficou emocionada, esperando que em breve possa ser o seu. Será um prazer, Sueli. E perguntou aqui se comprar um imóvel que não venha com aquecimento central, a instalação é muito cara, e se vale a pena, né, fazer isso já com o processo do aquecimento central já instalado. Olha, é uma pergunta bem interessante. Depende muito do tipo do imóvel para ter ou não a instalação. Imóveis mais antigos, muitos não vão ter nem a pré-instalação, imóveis mais novos vão ter. Os mais novões de todo, muitos deles também já não estão tendo, prefere colocar o sistema do ar-condicionado e aí evita gastos com encanamento de água fria e quente nas paredes para poder fazer o sistema de aquecimento. Então o próprio ar-condicionado já resolve, porque no inverno 21 graus, 24 graus, para uma temperatura externa de 10 graus, 5 graus, 21 graus está ótimo. Mas ao mesmo tempo, 21 graus para uma temperatura externa de 33, ele também está ótimo. Então, um ar-condicionado que chega aí até os 25, 26 graus, ele atende às duas situações, realmente já é mais do que suficiente. Sobre imóveis mais antigos, os muito antigões dificilmente têm. Um ou outro que vai ter realmente. Instalar do zero fica realmente um pouco puxado os valores. Se ele já tiver a pré-instalação, todos os canos passados nas paredes, só chegar lá e colocar o sistema de radiadores e a caldeira, vale a pena sim, tá? Vale sim a pena, viu, Sueli? É uma opção a ser considerada, porque o custo de instalação em si, só dos equipamentos, não vai pesar tanto assim no seu bolso. Então pode ser sim considerado, que eu avalio como uma boa opção também. O Moacir só falou que belo imóvel, ok. Muito legal as explicações, a fala do Cláudio Teixeira, a Maria José também falando muito bem explicado, podia ter deixado o preço. O Zé Digital, olá Oliveira, qual o custo-benefício em tipos de aquecimento? Poderia explicar bem como a proporção do tipo de aquecimento nos imóveis para arrendar? Zé Digital, eu acho que eu falei um pouquinho disso aí agora, né, citando o exemplo da caldeira com o sistema a gás, a carvão e a óleo diesel. Acredito eu que o óleo diesel seja o melhor custo-benefício, embora o gás natural seja o mais tradicional. Sobre a proporção, existem outros tipos de equipamento também. Você pode não ter um aquecimento central na casa, mas pode ter um aquecimento elétrico, seja ele por radiadores elétricos ou seja ele pelo sistema do ar-condicionado. Uma coisa interessante de falar é que o sistema de aquecimento central,
ele é um meio que luxo, igual o ar-condicionado no Brasil é luxo também. Então você ter um aquecimento central no seu imóvel valoriza um pouco ele. Então para quem está procurando um arrendamento especificamente, acaba pagando a mais no arrendamento por um luxo que ele vai usar só no inverno. Ou seja, ele está pagando no verão aquele valor também, porque o valor do imóvel está majorado. Isso é um pouco complicado de lidar. Se você pega um imóvel que não tem aquecimento central, você tem a chance desse imóvel ter um custo mais barato de aluguel e que depois pode ser sanado com o sistema do aquecimento elétrico. Você compra um radiadorzinho que liga na tomada. O custo dele de energia é um pouquinho mais caro, mas como você não está pagando o aluguel majorado, quando você dilui esse custo nos 12 meses, ainda assim sai mais barato do que o aquecimento central de fato. Porque o aquecimento central, além de você pagar um aluguel majorado, você ainda está pagando o uso dele em si nos meses de inverno. Então a sua conta de gás vai vir um pouquinho mais cara. Então no final das contas, o valor agregado final é realmente muito maior. Tá? A Andréia perguntou também aqui sobre o preço do imóvel. Muita gente veio com essa pergunta realmente do preço. E quem mora, Giovanni, pode vender como a galera faz aí no Brasil? Já é uma pergunta sobre bairro social. Eu não vou responder essa pergunta do bairro social nesse momento. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão. Tá? Giovanni, sugiro que informar o valor do arrendamento, mais um também. O Jorge Pereira veio falar também sobre a questão do preconceito, é outro tema, então também não vou falar. Gente, tô com o computador dando bateria fraca, tô com o celular dando bateria fraca, o vídeo já tá com 21 minutos, então eu vou encerrar por aqui. Espero ter sanado um pouco mais dessas dúvidas relacionadas ao imóvel que eu mostrei ontem e automaticamente, né, as perguntas que foram oriundas desse vídeo. Fiquem com Deus, até amanhã. E até mais. Tchau, tchau.